Olá, amigos, sou o professor Ricardo Russell do Espaço Jurídico e estou dando continuidade aqui à nossa série de vídeos com dicas para a segunda fase da prova de Direito Administrativo. Já vimos dicas iniciais, vimos as principais peças e agora vamos falar um pouco sobre o 10º exame da FGV em relação à segunda fase da OAB na prova de Direito Administrativo. E na última prova, no 10º exame da OAB, qual era o caso concreto que existia? O caso concreto era um cidadão, Francisco, que era servidor do Ministério Público Federal, motorista, e o enunciado dizia que ele já vinha avisando o tempo inteiro que o carro da repartição estava com alguns problemas técnicos e esses problemas não foram solucionados. Diante dessa situação, em face desses problemas técnicos, enquanto Francisco dirigia o veículo, ele acabou atingindo Mateus, causando aos mesmos diversos danos. Diante dessa situação, o enunciado abordou o seguinte: traz o material aí para a gente. Na referida ação, Mateus alega que não há o que se falar em prescrição da petição ressarcitória, tendo em vista não terem decorrido mais de 5 anos do evento danoso nos termos do decreto 20.910, que, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelo danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros com fulcro na teoria do risco administrativo, que estão presentes todos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Então, percebam, gente, diante dessa situação, Francisco, que era um motorista, lhe procurou pedindo para que você apresentasse a medida judicial cabível, tendo em vista que Mateus entrou com a demanda judicial contra o poder público e contra o próprio Francisco. Então, se foi Francisco que lhe procurou, Francisco o réu, para tomar a medida judicial cabível diante da ação proposta por Mateus, qual era a medida judicial, meus amigos? A medida judicial era a contestação. Então, vocês tinham que entrar com uma contestação para defender Francisco, um motorista do Ministério Público Federal. Obviamente, o enunciado diz que essa demanda foi proposta na Justiça Federal. Então, a contestação você também vai entrar na Justiça Federal perante o mesmo juízo onde foi interposta ou para quem foi distribuída a petição inicial. Na contestação você não vai nem precisar qualificar. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa já está qualificada na petição inicial. Então, você vai dizer: Francisco, por meio do seu advogado com a procuração em anexo, onde consta o endereço para as eventuais intimações, e já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, aí você vai botar lá processo, 2 pontos, não vai inventar número, vem apresentar contestação na demanda proposta por Mateus. No caso, você vai botar ainda uma preliminar. Que preliminar é essa? É uma preliminar de ilegitimidade passiva. Por quê? Porque você vai alegar que o poder público, que na verdade Mateus, não poderia ter entrado diretamente contra Francisco. Porque Francisco é servidor público. E o STF entende que o particular não pode demandar a ação diretamente, não pode entrar com ação diretamente contra o servidor público. Ele tem que entrar contra o poder público e o poder público vai entrar com ação de regresso contra o seu servidor. Ou seja, o STF diz que é vedada a responsabilização per saltum do servidor público, sendo a ação de regresso uma dupla garantia. Uma garantia para o próprio poder público, que vai poder entrar contra o servidor, e ainda para o servidor público, que pode ser protegido, é protegido com o fato de só responder por meio da
ação de regresso. Então, você vai alegar uma ilegitimidade passiva de Francisco. Vai ser a preliminar. Além disso, o enunciado deixou claro que queria que você abordasse uma prejudicial de mérito, que era prejudicial da prescrição. Porque a questão deixou bem claro que na inicial ele abordou que não havia prescrição. Aqui temos uma situação muito complicada. O padrão de resposta falou que você tinha que abordar a prescrição e tinha que dizer que havia prescrição com base no Código Civil, que diz que a prescrição da ação de ressarcimento ela é de 3 anos. No caso concreto, você tinha que fazer isso porque o enunciado deixou claro que realmente precisava abordar essa questão, quando disse na inicial que não havia o que se falar em prescrição. Então, você está defendendo a pessoa, você vai dizer que há, que se passou dos 3 anos está prescrito. Agora, por que é uma situação complicada? Porque o próprio STF entendeu que o prazo das demandas contra o poder público, o prazo não é de 3 anos, não adota o Código Civil. Adota o decreto 20.910 de 32, que é uma lei específica. É o entendimento do STF. E também hoje o entendimento que ainda prevalece na doutrina é que a ação regressiva ela é, na verdade, imprescritível. De qualquer forma, se o enunciado deu essa deixa e você está apresentando uma contestação, você vai defender a tese de que não seria imprescritível e que o prazo não seria de 5 anos, seria de 3 anos, tendo em vista que o Código Civil é uma norma mais recente que o decreto 20.910 de 32. Então, você bota isso como prejudicial de mérito. E no mérito, você vai abordar o quê? No mérito, você vai dizer que, caso não seja acolhida a preliminar, ou caso não seja acolhida a preliminar de mérito, ou a prejudicial de mérito, no caso, a prescrição, no presente caso, não há o que se falar em dolo ou culpa do servidor. Por quê? Porque Francisco, inclusive, já tinha avisado ao poder público que o carro estava com problemas que precisava de revisão. Então, não temos a presença do elemento subjetivo no caso concreto. É o mérito da questão. No final, você vai pedir que seja acolhida a preliminar, que caso não se entenda dessa forma, que seja acolhida a prejudicial de mérito, e caso não se entenda dessa forma, que em relação a Francisco, o pedido seja julgado improcedente por ausência de dolo ou culpa. E ao final também você vai pedir a produção de todas as provas admitidas no nosso ordenamento jurídico. É isso, gente, é a peça. Vamos agora passar para outro vídeo onde vamos abordar as questões.